Vamos iniciar agora o estudo sobre o marco regulatório brasileiro, isto é, os principais textos legais e a estrutura de governança responsável pela concepção e implementação da política de regulação econômica no país. Então, apesar do processo de regulação ser antigo na história da regulamentação no Brasil, nós vamos dar maior atenção ao período mais recente, iniciado a partir dos anos de 1990, em que houve uma revisão do papel do Estado e sua reestruturação, a chamada reforma do Estado. Então, não só no Brasil, mas esse processo ele ocorreu no mesmo tempo nos Estados Unidos durante o governo de Ronald Reagan, de 1980 a 1987, e na Inglaterra, no governo de Margaret Thatcher, em 1980 a 1990. Então, especificamente nos anos de 1970, com a crise energética, resultado de um embargo do petróleo utilizado como uma arma política, nós conhecemos também como crise do petróleo, então desencadeou crises econômicas em países do mundo todo. E aí foi o marco para a ação regulatória do Estado. Daí a expressão crise do Estado. Então, com uma matriz energética dependente do petróleo, na maioria importado, uma vez que a autossuficiência ainda era um sonho distante, só atingida neste século, então a crise econômica ela teve profundas repercussões do país, dentre elas o aumento acelerado do nível de endividamento externo e, por consequência, o maior dispêndio de recursos com o pagamento do serviço da dívida, subtraindo aí saldos que até então eram aplicados no custeio e no investimento para a oferta dos serviços públicos. Então, conforme você pôde verificar, o primeiro artigo da lei número 9.491 de 97, ele é idêntico ao da lei 8.031 dos anos 90, enquanto o segundo deixa claro, sobretudo na redação dos incisos 3 e 4, que especifica os serviços públicos objetos de concessão, de permissão ou de autorização às instituições financeiras e a existência de um ponto de inflexão denotando novos rumos no curso do processo. Então, note também o papel decisivo conferido ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, como agente de fomento ou acionista minoritário, o que não deixa de ser um contrassenso, Então, assim, os recursos públicos tanto criaram a infraestrutura nacional, quanto financiaram a sua transferência para o setor privado. Então, é nesse contexto de concessão do Estado ao setor privado que surgem as atuais agências reguladoras brasileiras. Então, contrário ao censo, as concessões elas são antecedentes à provisão direta por meio do aparelho do Estado. Então, Camargo ele esclarece: a concessão é um instrumento dos mais antigos, conhecido mesmo durante a Idade Média como fonte de todo o poder político. Adiante, o seguinte autor, ele diz que ele complementa, que a evolução dos órgãos que prestam serviços públicos deu-se a partir do sistema de concessões de serviços públicos para empresas particulares, mediante uma
delegação para a área privada, tendo em vista a execução de atividades do âmbito do Estado, ou seja, os serviços públicos essenciais. Então, a essa forma de concessão deu-se o nome de descentralização por colaboração do particular com o poder público. Então, em virtude dos inconvenientes que este sistema começou a trazer aos serviços públicos, que não se desenvolviam adequadamente e não cumpriam suas finalidades a contento. Então, o Estado ele passou a encampar e desapropriar essas concessionárias através de autorizações legislativas. Então, nessa segunda citação, nós temos a seguinte informação: a grande vantagem do regime de concessão para o Estado liberal era de que, por meio dela, o Estado prestava um serviço público essencial, sem que tivesse necessidade de investir recursos do Tesouro e, sobretudo, sem correr os riscos econômicos de toda a exploração industrial. Então, estas características originárias da concessão de serviço público foram, entretanto, sensivelmente alteradas de começo, pelas cláusulas de garantias de juros e mais tarde pela aplicação da teoria da imprevisão. Em razão destas modificações estruturais do contrato de concessão entre o concedente e o concessionário, surgiu como que uma associação financeira lesiva ao poder público que, privado dos benefícios eventuais, estava, entretanto, obrigado a participar das perdas da exploração do serviço público concedido. Então, cabe esclarecer que a opção pela concessão não desobriga o Estado de regulamentar e, por consequência, de fiscalizar a respectiva prestação do serviço público, pois são atividades distintas. Daí surge o primeiro conflito, pois em determinadas áreas o Estado continuava atuando como um competidor do concessionário privado, dada a tradição de forte ingerência política em detrimento da boa técnica gerencial nos órgãos estatais, como o fato de cada troca de comando na hierarquia superior correspondia à troca na cadeia de subordinação. Outra característica, como na escolha para o provimento dos cargos, prevalecia a indicação política. Quanto ao calendário político, antes das necessidades técnicas que ditava a política de reajustes de tarifas. Então, qualquer uma dessas características, isoladas ou não, já seria suficiente para afastar o investidor privado. Então, diante disso, foi necessário conceber a nova instituição reguladora fiscalizadora, de forma que tornasse a concessão um negócio atrativo e que fosse minimizado o risco político. Então, era indispensável, antes de tudo, dotá-la de autonomia frente ao poder político. Não de pleno, é claro, mas limitando o seu espaço e poder de influência. E por esses motivos, as agências reguladoras no Brasil, elas foram concebidas como autarquias especiais, blindadas contra o poder político, que é o tema da nossa próxima videoaula.